Hoje é um dia diferenciado. Como disse o irmão Augusto, não é um dia especial, porque todos os dias do servo do Senhor, dos servos do Senhor, são dias especiais. Dia que Ele nos resgatou, a partir do dia que Ele nos resgatou, nós passamos a ter um motivo maior de viver. O dia é especial a cada dia que acordamos. Mas hoje é um dia diferenciado, porque nós estamos lembrando que foi num domingo, após a Páscoa não é no domingo, um domingo após a Páscoa, que Jesus ressuscitou. Ele foi morto na Páscoa, mas Ele ressuscitou após a Páscoa. E eu quero falar nesta manhã, fazer uma ponte da Páscoa à ressurreição. Abra sua Bíblia, nós vamos ler 2 textos agora, e depois voltaremos fazendo menção a outros textos que nos façam essa ligação, esse entendimento, que, por incrível que pareça, nem todos os cristãos conhecem, ou nem todos os cristãos observam. E às vezes nós estamos deixando de adorar ao Deus verdadeiro por desconhecermos tudo aquilo que Deus fez. Amém? Então, a primeira leitura nós vamos abrir em Lucas capítulo 22. Vamos ler 3 versículos. 14, 15 e 16. De Lucas 22, diz assim: quando chegou o momento, Jesus e os seus discípulos se reclinaram à mesa. Então Ele lhes revelou: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois vos afirmo que não a comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. Agora vamos ler em Lucas 24, a partir do versículo 1. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que reluziam como a luz do sol, se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Amém. Pai querido, fala conosco, Senhor, nesta manhã. Queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor. Fala ao nosso coração, Pai. Fala à nossa alma, Pai. Fala ao nosso entendimento, Pai. Que tenhamos esse entendimento. Dá-nos ousadia, Senhor. Dá-nos intrepidez, para que possamos divulgar a verdade que o Senhor deixou para nós, a realidade em que vivemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu diria que, para entendermos esta ressurreição, a forma com que Jesus foi morto, nós precisamos entender a Páscoa. Sem entendermos a Páscoa, nós não entendemos essa ressurreição. E se nós quisermos
entender a Páscoa e ficar com ela guardada, nós não entenderemos a ressurreição. É como se você estivesse vendo um filme e no meio do filme você desligasse. Você não vai entender o final do filme. Ou então que você pegasse do meio para frente e visse o final. Você não ia perceber o enredo. A ligação da Páscoa com a ressurreição é tremenda. Mas nós precisamos entender o propósito para que nós entendamos qual é a função da ressurreição e a função da Páscoa. Embora muitos irmãos hoje de manhã eu já vi publicando, né? Ele vive, ele ressuscitou. Mas às vezes nós fazemos isso e publicamos Feliz Páscoa e botamos lá um ovo e um coelho. E nem sabemos o que significa isso. Mas para entendermos a ressurreição e entendermos a analogia dos fatos, para entendermos o que verdadeiramente Deus plantou, tudo vai começar lá no Egito, na saída do povo, através de Moisés. E nós, em Êxodo 12, vamos só relembrar a Páscoa. Por quê? Porque tem ali umas orientações de Deus. E ele diz: disse Yahvé a Moisés e Arão na terra do Egito, que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Nós chamamos o domingo da ressurreição, e aí depois passamos a chamar todos os primeiros domingos, o domingo das primícias. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 deste mês, que cada homem tome para si um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Entretanto, se a família for pequena para consumir um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. E agora ele diz, o cordeiro será macho. E agora eu queria que você começasse a imaginar quem era Jesus e por que Jesus foi escolhido e o que a Bíblia ressalta sobre Jesus. O cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano, vós os escolhereis entre os cordeiros, ou entre os cabritos, e o guardareis até o dia 14 deste mês. E toda a assembleia da congregação de Israel o degolará à tarde. E tomarão um pouco de sangue, e passarão sobre os 2 umbrais e sobre as vergas das portas das casas em que o comerem. Naquela mesma noite, comerão a carne grelhada, assada no fogo, com pães matissá, o pão sem fermento, e ervas amargas o comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado em brasa. Aqui, o texto continua. Deus estava atendendo o povo dele. Lá em Êxodo capítulo 3, ele diz isso, eu tenho ouvido o gemido do meu povo e vou libertar esse povo. Mas Deus não estava falando para aquele povo, Ele estava falando para toda a humanidade, dali até o final dos tempos. E ali ele disse, vai ser assim que vai acontecer, é como se ele estivesse dizendo, vai ser assim que vai acontecer com Jesus e aqueles que crerem nele. Eu vou começar uma obra, eu vou apresentar uma figura do que acontecerá.
nenhum daqueles irmãos que saíram do Egito alcançou Jesus em vida. E Deus sabia disso, porque Ele mesmo já tinha estabelecido em certa altura que os homens não viveriam mais como estavam vivendo 900 anos, 800 anos. Mas Ele estabeleceu uma idade aproximada de 120 anos. A palavra de Deus é tremenda quando nos faz entender que tudo que começa no Antigo Testamento vai terminar no Novo Testamento. E Ele estava apresentando para aqueles uma possibilidade de salvação. Enquanto eles não alcançassem Jesus, aqueles que fizessem aquilo estavam fazendo pela fé e dizendo assim: por causa disso, em obediência a Deus, eu serei salvo. Ali já estava a graça. E no Novo Testamento, quando a Bíblia apresenta Jesus como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, nós vamos entender que em Jesus termina todo o propósito da Páscoa. A Páscoa foi necessária para apresentar o Cordeiro de Deus que traria resgate eterno. Os elementos da Páscoa apontavam para esse Cordeiro Santo, daí a ordem para matarem o Cordeiro. Deveria ser macho, sem defeito, degolar no final da tarde, foi no final da tarde que Jesus morreu, sem defeito nenhum. Se você continuar lendo, você vai ver que eles não podiam quebrar nenhum osso do cordeiro, do animal. E eles tinham como costume, aqueles que morriam na cruz, estavam demorando a morrer, eles quebravam os ossos deles, a perna, para que ele morresse mais rápido. E eles foram quebrar as pernas do ladrão da direita, do ladrão da esquerda. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto. Para cumprir a profecia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Passar o sangue, aquele animal que era degolado, o seu sangue era passado nos umbrais da porta. Eu já expliquei isso aqui uma vez. Jesus estava resgatando e fazendo com que eles renunciassem ao seu passado. Porque os judeus que habitavam ali, por tantos anos, alguns dizem 400 anos, mas alguns estudiosos profundos dizem que 400 anos vem desde Abraão. Então, na verdade, eles ficaram ali cerca de 215 anos, mas não importa, é muito tempo. Eles já tinham a cultura dos egípcios. E os egípcios criam que para nenhum mal entrar em sua casa, eles tinham que escrever nos umbrais da porta algumas orações deles. E se eles escrevessem isso, o mal não entrava, mas tinha que escrever. Primeira coisa que Jesus faz: passa o meu sangue, porque o que resgata e que te livra do passado, ou te livra dos problemas e da perseguição do mal, é o meu sangue. Ele vai dizer isso lá: nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Aqui Deus já está vendo o que é que aconteceria através de Jesus. E eles passam o sangue do animal, simbolizando o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: o anjo da morte, quando vier, para matar os primogênitos. Por quê? Porque a igreja é considerada o primogênito de Deus. Então eles iriam matar os primogênitos. O anjo iria matar o anjo da morte. Principalmente um primogênito de Faraó. E aquilo precisava ser para dizer: eu estou no controle. Assim vocês fizeram com o meu primogênito, massacraram o meu primogênito. Então o anjo passará por cima e não matará.
quem tiver esse sangue nas portas. Então vocês precisam renunciar o que vocês disseram que era. Se algum judeu aqui, é como se ele estivesse dizendo, se algum judeu aqui, se algum hebreu estava com o costume de escrever nas portas e confiar nas suas orações, que não eram deles, mas as orações típicas dos egípcios, agora vocês são substituídos por o verdadeiro resgatador. Isso ele já estava falando lá para Jesus. E eles fizeram. E o anjo passou, os irmãos conhecem a história, até em filmezinhos acontece. E eles saíram em direção à terra prometida. E ali ficaram no deserto sendo tratados. E Deus pediu que eles celebrassem aquilo sempre. E se seus filhos perguntassem, por que nós estamos fazendo essa ceia? Os seus pais dissessem, e contassem essa história que eu dei aqui, um resumo muito breve. E nessa ceia, o que não podia faltar é a carne do cordeiro. A carne do cordeiro, o cordeiro era partido e distribuído. Cada família, dependendo do tamanho da família, se o cordeiro fosse muito grande, e não poderia sobrar, então eles tinham que chamar mais uma outra família para ajudar a consumir. Tinha as ervas amargas, para relembrar o tempo deles de amargura, de sofrimento. Tinha o vinho, e tinha o pão, ali o pão sem fermento. Mas o cordeiro real, apontado lá no início, finalmente chegou. A Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Olha que coisa interessante. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro. Para um pouquinho. Por que é escrito seu nome no livro do cordeiro? É que foi liberto, é que aceitou. Desde lá, que foi imolado desde a criação do universo. Significa que cada cordeiro morto, lá o primeiro ali no Egito, depois os outros que eles celebravam, todos esses representavam Jesus morrendo na cruz. Em Lucas 22:15, como eu li, e retornando agora ao texto, diz que Jesus celebra a última Páscoa. Aqui está dizendo no título, a última Páscoa de Jesus. E eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque se você ler rápido, você vai passar batido e vai fazer uma certa confusão. Quando chegou o momento, que momento? O momento deles celebrarem a Páscoa. Jesus era judeu, irmãos. E segundo os escritos e segundo os entendidos, essa era a terceira Páscoa dele. A primeira, com 30 anos, quando ele começa o seu ministério, como ministro, né? Ele certamente comeu Páscoa com seus pais. Estou dizendo como ministro. A segunda, na primeira, ele expulsa os vendilhões do templo. Só para lembrarem, ali ele estava começando o seu ministério. E agora ele vai celebrar a sua última Páscoa. E tem muita profundidade, tem muita palavra profética nesses 3 versículos. Quando chegou o momento, Jesus e seus discípulos se reclinaram à mesa. Então ele, Jesus, lhes revelou aos seus discípulos: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Primeira coisa que Jesus está dizendo aqui
é que eu já comi muitas Páscoas, mas agora eu estava ansioso para comer com os meus discípulos. Primeiro, porque vocês vão receber uma mensagem que vocês vão precisar de passar. Segundo, que eu quero passar para vocês essa mensagem como nunca ninguém passou. Terceiro, que é muito provável que vocês se assustem com aquilo que eu vou falar para vocês. Não somente agora, mas a seguir, como se ele estivesse dizendo. Porque logo após essa Páscoa, eu vou instituir aquilo que substituirá a Páscoa. Pois vos afirmo que não a comerei novamente até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando é que ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir agora com a morte dele, e ele vai ressuscitar, e ele vai dizer, esta agora é a nossa Páscoa. E a partir do versículo 19 ainda, do capítulo 22, e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu, recomendando, isto é o meu corpo oferecido em favor de vós, fazei isto em memória de mim. Fazer o quê? Isto. Partir o pão, em comunhão, celebrar. Da mesma maneira, depois de cear, pegou o cálice, explicando, este cálice significa nova aliança no meu sangue, derramado em vosso benefício. É a nova aliança, porque a outra aliança era o sangue do animal, que precisava ser renovado. Mas o sangue dele agora era definitivo. E eu pergunto, cadê o cordeiro aqui? O cordeiro era ele? A Bíblia não menciona a partir daqui e não menciona no Novo Testamento todo que os seus discípulos e a igreja primitiva, aquela que seguiu a Jesus, participava da ceia, da Páscoa e comia o cordeiro. Porque o cordeiro já havia sido morto definitivamente e dizendo, não precisa mais cordeiro, porque eu sou o cordeiro de Deus que tiro o pecado do mundo. Ao comerem o outro animal, eles estavam anulando o cordeiro definitivo. Porque o cordeiro animal era a figura do cordeiro de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E ele celebra essa ceia, e ali é como se Deus estivesse passando o bastão para Jesus, e dizendo, agora você é o cordeiro. Como se tivesse, não, ele passou, mas como se fosse um bastão. Você é o cordeiro. Você vai morrer. Você é o único capaz de pagar um preço para todo sempre. Todos que vierem a partir deste momento, os que estiverem aqui te aceitarem, receberão. E aqueles que vierem, depois que você subir, aceitando que você é o Cordeiro de Deus, que você é o Filho, que você é o Deus encarnado, que se fez homem para habitar entre nós, mas que você é Deus, todos que entenderem isso, serão considerados filhos de Deus. Irmãos, pode ser que alguma vez, numa palavra colocada por mim ou por outro, você tenha entendimento que o cristão, é pecado ao cristão celebrar a Páscoa. Não é pecado, mas é incoerente. A não ser que você, como muitos falam, a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus. Primeiro, o domingo de Páscoa não existe. Não tem um domingo de Páscoa.
Primeiro que, logo após a morte, a Páscoa, celebrava, era um dia, começa a festa dos pães ázimos. Os pães ázimos vieram depois. Então, se tivesse alguma festa, é a festa do pão ázimo, no domingo. Só um detalhe, mas não é o mais importante. O mais importante é que Jesus, ao morrer no domingo, ao morrer na sexta e ressuscitar no domingo, ele encerra toda aquela profecia, ele confirma aquela profecia que Deus deu lá atrás, dizendo, vai chegar um tempo. É como se eu visse Deus falando assim, vai chegar o tempo em que vocês não vão precisar mais matar nenhum cordeiro, vocês não vão precisar de assar cordeiro nenhum, porque virá um cordeiro que eu vou enviar. Esse é o cordeiro que eu mostrei a Abraão lá atrás, quando ele ia matar o seu filho, eu substituí por um cordeiro, disse, não é esse daí, mas haverá um cordeiro que morrerá pelo seu filho, morrerá no lugar do seu filho, morrerá no lugar de todos aqueles que acreditarem. Quantos estão entendendo isso? Então, não é que seja pecado, mas quando eu celebro a Páscoa, primeiro então eu tenho que celebrar direito, não está certo, porque a minha Páscoa é Jesus, e os irmãos notem e podem pesquisar, ele substitui, ele disse, eu sou o pão, ele não disse, eu não sou o cordeiro, ele já era o cordeiro, ele estava ali, por isso que, cadê o cordeiro? O cordeiro sou eu, vocês vão comer de mim, comam do meu pão, comam desse corpo. O que antes eles comiam a carne, agora eles vão comer do pão, que é o corpo dele, este é o meu corpo, comam, comam. Isso é comer o pão, é aceitar aquilo que Jesus está fazendo para cumprir a Páscoa. Então, irmãos, notem como a Páscoa é importante. Notem que tudo começa, é a mesma coisa que eu celebrasse só Moisés no monte, recebendo de Deus a libertação, a palavra de libertação que ele daria aos judeus, e ali eu só celebro aquela libertação. Mas hoje, como cantamos aqui, as crianças cantaram, eu só estou voltando para casa, porque meu pai, o meu Jesus me disse, a casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas eu vou agora preparar-vos lugar, para que quando eu voltar, vocês estejam comigo, onde eu estiver, para sempre. Isso é uma coisa que eu preciso entender, que se eu celebro a Páscoa dos judeus, eu estou tomando o lugar dos judeus, até porque a Páscoa era para os judeus. E a ressurreição é para todos. Só celebravam a Páscoa os judeus. Os outros povos não acreditavam naquilo, os outros povos não tinham sido libertos. A Páscoa era algo que Deus colocou para mostrar, estou libertando vocês. Não que Deus não quisesse libertar os demais, claro que Ele queria, tanto que Ele inclui a igreja nisso daí. Hoje é liberto ou vai para o céu a igreja, e não os judeus aceitam a Jesus, viram a igreja. A noiva de Cristo é quem? A igreja. Cristo não tem duas noivas, judeus e igreja, mas todo judeu, todo gentio que aceita Jesus, eles se transformam em igreja. E o que é a igreja? O corpo de Cristo. A passagem é feita, sai o cordeiro mortal e entra o cordeiro imortal. Sai a carne do animal para entrar o pão repartido por nós. Sai o sangue de animais para dar lugar ao sangue do Cordeiro Jesus, o sangue da nova aliança. Para aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, a Páscoa se concretiza na Santa Ceia do Senhor. E é essa que Jesus manda que nós celebremos até que Ele volte. A morte dEle e a ressurreição. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição. Mas onde ficam o ovo e o coelho? Vocês precisam saber.
como surgiu isso? Não vamos dar uma aula disso aqui agora, porque é extenso, mas você pode entrar na internet em um site sério, e eles vão te dizer como é que surgiu o ovo e como é que surgiu o coelho. Na ressurreição, eles pegam essa figura da ressurreição para colocar um personagem chamado Tamuz, que é filho de Semíramis, com Nimrod. E eles proclamam que esse moço morre e ressuscita todo ano. E eles precisavam apresentar agora uma figura que celebrasse a ressurreição e a renovação de vida. E quando eles viram, na virada do inverno para a primavera, estamos na primavera, estavam na primavera, estamos na primavera, né? Primavera, verão, outono, inverno. Inverno, primavera. Quando termina o inverno e aparece a primavera, o primeiro animal que eles viram foi um coelho. E os romanos, então, falaram, o coelho chama-se renovação de vida, reinício. E o ovo? O ovo, essa mulher apresentava um coelho aos seus pés e segurando um ovo, simbolizando renascimento. Tem alguma coisa que para vocês não bate? Quem representa renovação de vida? Quem diz, você precisa nascer de novo? Como que eu vou nascer de novo? Você vai nascer de novo em mim. Quem disse isso? Jesus. Eles apresentavam o coelho como fertilidade, símbolo da fertilidade, e apresentava o ovo como renascimento. E eles então incluem na Páscoa esses dois elementos que não tem nada a ver, nem é coelho, nem é cordeiro, nem são ervas, nem é o pão e nem é o vinho. E creiam os irmãos, isso só começou a partir do ano 352 depois de Cristo, quando a Igreja Católica Romana, que é a que dominava, nós somos descendentes deles, resolveu aceitar. Antes ela estava se segurando, mas por pressão do governo de Roma, eles precisaram aceitar, e assim foi estabelecido. Eu estava lendo uma pastoral falando sobre a Páscoa e a Páscoa dos cristãos, e a pastora foi muito bem, foi uma pastora até. De repente, ela lá no final disse, então os símbolos da Páscoa cristã, a nossa Páscoa, Páscoa cristã é a cruz vazia, o túmulo vazio, o pão, o suco da videira, o fruto da videira, e o chocolate. E ela explica, o chocolate, porque ao comer ele fica doce, as ervas amargas transformam no doce na sua boca. Isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Então percebe que até entre as igrejas cristãs há um certo sincretismo com algumas coisas que não podem acontecer. Então, respondendo à pergunta, é pecado eu celebrar a Páscoa? Não, não é pecado, mas é mais prudente que você relembre a Páscoa, onde tudo começou para que hoje você fosse liberto. Tudo começou na Páscoa. Mas terminou em Jesus, por isso é que ele vem aqui em Lucas capítulo 24, e agora concluindo, ele morre como um cordeiro, mas ressuscita como Filho de Deus Altíssimo, sendo o único que é capaz de nos transformar.
Quem nele crer, lá em João 11, 25, Jesus diz: quem crer em mim, mesmo que morra, viverá. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, 5. E quando as pessoas vão procurar Jesus que tinha morrido, eles tinham esquecido completamente do que a Páscoa falava que aconteceria. E Jesus, para dar ênfase à Páscoa, durante o ministério dele, ele disse: eu vou morrer, vai ser assim. Pouco antes dele morrer, ele disse: eu vou a Jerusalém, porque ele precisava de entrar em Jerusalém, fazia parte do programa de Deus. Pedro tenta impedi-lo, dizendo: você não pode ir, não vai, não, só se passar por cima de mim, não vai. E ele disse: apartai de mim, sai Satanás, sai dele. Por quê? Ele estava impedindo a concretização da Páscoa em Jesus. Precisava acontecer isso. Assim como tudo que foi feito lá atrás foi feito, programado por Deus, a morte de Jesus é uma dessas coisas. Então, a sua morte e ressurreição deve nos ensinar, primeiro, que ele não pode ser achado entre os mortos. Em Lucas 24, 5, atemorizados, as mulheres inclinaram o rosto para o chão, e nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Da mesma forma, precisamos morrer com alegria, sem vontade de recuperar o que já matamos em nós. O que significa isso? Quando você aceita Jesus, você morre para esta vida e nasce para uma outra vida, renasce. Batizamos aqui recentemente alguns irmãos, e eu falei isso para eles: você agora vai morrer. A forma certa seria eu pegar um revólver, dar um tiro na tua cabeça, você morrer, e agora eu orar, e você ressuscitar uma nova criatura. Mas é como se fosse assim. Você entra dentro da água, vai até lá dentro, morre, e depois você ressuscita em Cristo. E quando Jesus nos recebe como Senhor e Salvador, nós temos que entender que nós somos muito mais que a Páscoa era uma figura do que eu seria, e essa figura foi concretizada em Jesus. Então, a partir dali, eu sou nova criatura. Então, eu não tenho que ter tristeza com a minha morte. Não a morte, porque depois que eu morrer eu não vou nem ter tristeza nem alegria, eu estou morto. As pessoas é que vão ficar tristes, alguns outros vão ficar alegres, sei lá. Mas eu estou falando da sua morte, aquilo que você morre para o pecado. Você morre para as coisas ruins, você morre para a opressão, você morre para tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te escraviza. Você morre para o pecado, morre. Então você não pode, não deve ter tristeza. Uma vez eu ouvi um testemunho de um irmão que ele bebia muito, e depois ele aceitou Jesus, e ele dava testemunho, que como Jesus mudou a vida dele. E ele, quando ia dar testemunho, eu vi. Ele, quando foi dar testemunho, ele disse: eu bebia muito uísque. E ele falava: o uísque que eu gostava era o uísque tal. Aí ele dava uns detalhes sobre o uísque, ficavam 5 minutos falando sobre o uísque. Aí depois ele fazia assim: o uísque era bom, irmãos, muito bom, mas eu já não bebo mais. Ele está com tristeza de ter deixado isso. Assim que eu interpretei. Aquilo ainda está na vida dele. O que a Bíblia nos diz é que nós temos que procurar Jesus entre os que vivem. Então, você, meu irmão, nós precisamos ser encontrados entre aqueles que vivem, não aqueles que estão mortos espiritualmente, aqueles que têm vida. Não devemos mais andar entre os mortos, mas sermos achados entre os que vivem espiritualmente, aqueles que têm palavra de vida. Por fim, ao ressuscitar, Jesus foi visto e muitos testemunharam da sua ressurreição. Assim também nós devemos dar testemunho da nossa vida ressuscitada em Cristo.
Da Páscoa à ressurreição, o que nós podemos pegar? Que sem a Páscoa nós não entenderíamos a ressurreição. Há muita gente, você pode, agora talvez você vai lembrar, alguém fala assim, mas por que Jesus morreu? Na verdade, as pessoas falam, que povo malvado, por que mataram Jesus? Se Jesus desce da cruz, quando as pessoas aqui embaixo dizem, se você é mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele não podia descer, mas ele tinha poder para descer. E se ele desce, ele não concretizava a Páscoa. Ele era o Cordeiro encomendado para morrer e encerrar tudo aquilo que começou lá no Egito, libertação. Não só libertação física, mas libertação espiritual principalmente. Quando lembramos dessa semana, que nós também, cristãos, não costumamos chamar de Semana Santa. Pastor, se eu falar Semana Santa, é pecado, eu vou para o inferno? Acho que não, irmão. Jesus vai entender que você não entendeu muito bem e vai respeitar isso aí até que um dia você entenda. Mas não é o natural. Porque nós não temos uma semana santa, nós não santificamos uma semana. Todas as semanas são santas, separadas, para vivermos o Evangelho de Jesus. Mas o que é incoerente, irmãos, é que no domingo como esse, ao invés da gente celebrar a ressurreição de Cristo, a gente avisa que Ele nasceu, que Ele morreu. Cante, porque Ele vive, posso crer no amanhã. E como lembrança eu posto uma foto ao lado de um ovo e de um coelho. É incoerente. Pastor, será que eu vou para o inferno por isso? Só quem pode dizer é Jesus, mas eu acho que não. Eu acho que não. Então eu vou continuar fazendo. Sim, mas você vai desagradar a Deus. Porque Jesus vai olhar, puxa vida, deu um duro danado. Levei chibatada, cusparada, chicotada. Morri e você levanta um coelho como renovação de vida. Um ovo como início de uma nova vida. Eu pensei que tivesse que ser em mim. Então, irmãos, não que seja pecado, mas é que é incoerente eu falar da Páscoa dos judeus, celebrar a Páscoa dos judeus, quando ela já não existe mais para nós. Pastor, mas eu conheço judeus que celebram a Páscoa até hoje. Está certo, eles têm que celebrar porque eles não receberam o Messias. Eles ainda estão esperando o Messias. Está certinho. O erro deles não é a Páscoa, eles não entenderem que o Messias já chegou. Por isso é que no arrebatamento, Deus vai tratar com os judeus durante 7 anos. E é por isso que a igreja não passa, na tribulação Deus vai tratar, a igreja não passa porque ela vai ser arrebatada. Então vamos lá. Na tribulação de 7 anos, Deus separou esse tempo para tratar com os judeus, e diz a Bíblia que eles reconhecerão Jesus como o Messias, e diz lá em Zacarias, que eles chorarão e prantearão, como quem chora a morte de um primogênito. Faz sentido isso? As pessoas que não eram de Jesus e não eram de Deus, que choraram a morte do primogênito no Egito, não entenderam que Jesus é o nosso primogênito. Diz que Ele é a primícia dos que dormem. Eles chorarão. Por isso a igreja não estará na tribulação, irmãos. Isso é bíblico. Porque Deus não tem nada a acertar com a igreja. Quando Ele levantar a igreja, Ele vai levantar como a noiva dele. Ele não vai chicotear a noiva. Ele não vai deixar a noiva dele sendo perseguida aqui. Ele vai levar. Por isso que os judeus até hoje celebram a Páscoa. Porque eles estão esperando aquele que já morreu. Mas ele já morreu. E o dia que eles reconhecerem isso, a Páscoa deles terá fim e entrará a Santa Ceia do Senhor. Quantos entenderam essa palavra? Amém. Curva a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã
agradecidos, porque o Senhor enviou o teu Filho, Jesus, para morrer como Cordeiro Pascual. Senhor, esse Cordeiro da Páscoa, que encerrou toda a espera de muitos anos, para que se concretizasse. E algumas pessoas ainda estão esperando o Messias que já veio. Algumas pessoas estão matando cordeiros, em vez de participar do pão que foi morto por nós, na cruz do Calvário. Nós possamos entender isso de uma vez por todas, e celebrarmos, Senhor, com alegria, a morte do nosso Senhor, e a ressurreição do nosso Salvador, em nome de Jesus, amém. Baseado nisso, irmãos, nós vamos agora nos preparar para participarmos disso que Jesus instituiu. Ele instituiu a ceia.